compartilhando a minha experiência, né, no cursinho, que eu acho que isso pode contribuir um pouco também para o diálogo, né, porque é uma fase bem especial, né, é uma passagem, né, especial e difícil, né, especial, acho mais, às vezes até, não sei o que que é mais, se é mais difícil ou especial, mas no meu caso eu decidi fazer biologia primeiro, fiz cursinho junto com a escola, foi uma loucura, e depois fui né, entrei na biologia, na Unicamp, aí vi que não era bem aquilo que eu queria, eu trabalhava com música, voltava todo fim de semana para São Paulo, larguei o curso e fiquei um ano trabalhando e decidi, vendo o que, que eu ia fazer, né, tentando descobrir, porque essa decisão, acho que é das coisas mais complexas, né, e aí a filosofia pode ajudar, assim, porque a gente tem que pensar muito, né, para tomar essas grandes decisões da nossa vida, né, e a gente tem que pensar o nosso destino, né? A gente hoje vai passar pelas 4 causas de Aristóteles, né? E uma das causas é a causa final, né? Que é uma como, por exemplo, a semente de goiaba está destinada a ser uma goiabeira e não uma mangueira ou qualquer outra planta ou ser. Então a gente fica muito pensando, nossa, será que, né? O que que eu vou ser? O que que tem a ver com a minha essência? Né? Qual que é a área do conhecimento, né, que vai permitir, né, que minha consciência sobre o mundo, né, se amplie. E o cursinho não é muito isso, né? O cursinho é como passar no vestibular. Tudo bem que esse é um cursinho especial, né, que assim tem essa formação humanitária junto, né? Não é totalmente conteudista, mas a gente também não pode perder o conteúdo de vista, né? Então, queria falar que eu dar muita força e coragem para vocês, que, que isso aí é uma fase difícil, mas que eu, por exemplo, prestei vestibular muitas vezes, para até eu ver que era filosofia. Valeu, Gabriela, obrigado pelo retorno. E é isso, sabe, para dar uma empolgada em vocês, assim, que faz parte, assim, o nervosismo, tudo, né? É uma pressão muito grande, mas que aos poucos as coisas vão deixando de ser tão nebulosas. Me bota aí à disposição também para qualquer conversa, né? Eu sei que vocês têm o suporte, né, dos psicólogos para conversar, mas eu também me boto à disposição para quem quiser dar uma filosofada às vezes, né? Essa coisa de carreira, eu sei que vocês já decidiram, né? Já se inscreveram nas áreas, né, que vocês vão prestar, mas de qualquer forma é um momento especial da vida. Então, estou à disposição sempre para diálogos, gente. Bom, vamos lá. Eu preparei essa aula do Aristóteles aqui e eu quero começar ela fazendo uma breve recapitulação de um pouco de alguns conteúdos que vocês tiveram antes de eu entrar aqui como professor. Valeu, Ingrid. E que é a gente pensar um pouco a história da filosofia. Todo filósofa, são filósofos em diálogo com uma história da filosofia, né? A gente também, claro que pode pensar a filosofia assim como, né, o ato de viver refletidamente, né, sobre quem somos, do autoconhecimento, de refletir o mundo, nosso lugar no mundo, né, as grandes questões da filosofia, e todo mundo é filósofo, eu acredito assim, em alguma medida, né? Uma filosofia, assim como a política, são coisas imanentes ao ser humano, né? A gente tem que ter, né, desenvolver essa capacidade teórica sobre o mundo, né, de criar ferramentas para olhar o mundo teoricamente, e a gente tem que praticá-las, né? Aí uma dimensão política, né, do saber. Exatamente, o famoso penso logo existo do Descartes, que ele que é exatamente, ele de alguma forma tem a ver com essa própria essência da filosofia, né? E o Descartes ele tem muita inspiração nos gregos, muita inspiração em Platão, principalmente. E o Aristóteles, como a gente vai ver, ele tenta
pensar essa filosofia dos sentidos, que consegue valorizar os sentidos, ou melhor, valorizar o conhecimento que os sentidos oferecem. E como a gente viu em Platão, existe aí uma hierarquia, onde a razão, porque a alma é mais velha, ela deve cuidar do corpo, né? Ela que é mais jovem, que é mais novo. Então, e a razão, ela é a parte da nossa consciência que mais se assemelha à alma, essa parte mais velha. Então, em Platão tem uma valorização da razão, em contraposição a uma desvalorização do conhecimento proveniente dos sentidos, da visão, do tato, etc. E o Aristóteles ele vai tentar inverter isso um pouco, Platão, né? E aí a gente parte primeiro para entender a própria estrutura da filosofia, né? Que é ou melhor, uma das origens. Existe um senso comum que eu tentei brigar com ele na última aula, de que a filosofia nasceu na Grécia. Eu acho que isso é uma posição muito discutível, né? Eu acho que a filosofia ela nasceu em vários lugares, na Índia, na China, antes da Grécia helênica, mas tem o Ocidente, né, a Europa, acabou valorizando a Grécia para fazer até um projeto civilizatório para o resto do mundo que hoje a gente precisa criticar. E aí eu trouxe, por exemplo, passagens de Platão que estava em contato com filosofias do Egito. E aí o Aristóteles ele vai fazer no primeiro livro deste livro aqui, que chama A Metafísica, que é o livro talvez mais importante de Aristóteles, ou um dos mais, mas ele organiza o resto da filosofia dele. E no primeiro capítulo, vamos lá ver a pergunta aqui. Pois é, Ingrid, isso é uma coisa que é muito comum, às vezes a gente repete, mas a filosofia ela é uma coisa tão ancestral, tão natural do ser humano, né? Como que ela nasce? Mas é porque isso faz parte de um projeto mesmo, de político, vamos colocar assim, de que valoriza a Grécia para. Se joga muita luz na Grécia, né? Como um jogo de luz e sombra, para não aparecer as outras filosofias maravilhosas, né? Que estão na África, antes da Grécia, no Oriente, no Oriente Médio, na Ásia, na América, nas Américas, né? Que a gente. Aqui o nosso solo, que a gente não tem, às vezes, acesso às filosofias. E aí você fala, não, mas. E aí eu tinha professores que falavam, não, mas aí a gente não pode usar o termo filosofia. Filosofia quer dizer, né, etimologicamente, né, buscando o sentido, a raiz do sentido das palavras, é filos, que é amizade, que é da onde vem a palavra filiação, né? Eu sou filiado, eu sou afim. E sofia é sabedoria. Então, sempre que a gente se porta, eu gosto dessa definição bem ampla de filosofia, que é sempre que a gente busca ser amigo da sabedoria, a gente é filósofo, está sendo filósofo, né? Está filosofando. E a filosofia, e a sabedoria, perdão, não é a mesma coisa que inteligência. A sabedoria tem a ver com as primeiras coisas, né? Com coisas que a gente não tem como provar através da inteligência, mas que elas provam tudo. Eu falei disso um pouco na última aula. Por exemplo, o bem. Cada um tem uma ideia do que é o bem, mas todo mundo age em função da sua ideia de bem. Tudo que a gente faz, por exemplo, é porque a gente tem uma ideia de bem na cabeça e a gente age em função dela. Então, por exemplo, para Platão, o bem, né, que ele vai pensar como coisa em si mesma, que esse é um tema que a gente vai abordar hoje, porque em Platão a gente tem essa dificuldade, né, que as coisas são em si mesmas. Por exemplo, o que é a justiça em si mesma? O que é a coragem em si mesma? Tudo isso é muito difícil de pensar. E o Aristóteles ele vai refutar um pouco isso. Ele vai falar, não, a coragem existe na cabeça do corajoso. Existe a casa existe ou enquanto casa ou na cabeça do construtor. E aí Aristóteles ele vai começar a se opor a esse mundo das ideias que Platão tenta. Para Aristóteles não, o mundo é um só.
é o mundo dos sensíveis. É esse mundo que a gente tem acesso através dos sentidos, por isso que ele vai tentar dar um lugar para a ciência no campo da sensibilidade, dos sentidos. Ou de que forma os sentidos participam de uma ciência. E aí, bom, cada filósofo antigamente buscou uma arqué. O que é arqué? Por exemplo, a palavra arqueologia. Ela é uma ciência que busca, que estuda coisas muito antigas, né? Ela pegou essa palavra grega arqué, que ela é uma espécie de raiz da realidade. Então, algo que remonte às causas primeiras. Porque para Aristóteles, a sapiência, a sabedoria, é o conhecimento das causas. E o filósofo ele tem que conhecer as espécies de causa e saber remontar as causas, as porquê. Toda causa é efeito de uma causa. E assim ad infinitum até chegar Deus, né? O que Aristóteles chamava de o motor primeiro. É algo que move tudo e, no entanto, não é movido por nada. A ideia de Deus em Platão, ela é bem mais parecida com o cristianismo. Tanto Platão quanto Aristóteles são muito fortes na tradição cristã, né? Eles foram muito usados. E também transformados, né? Para caber ali, né? Mas o Platão, ele tem essa ideia do demiurgo, de um criador, que é algo que a gente está um pouco mais acostumado. E Aristóteles não é essa Deus não é exatamente o ser pensante, né, que vai criando as coisas, mas ele é uma espécie de causa primeiro. Tudo vem de Deus. Tudo vem desse, por isso que a ideia de um primeiro motor, algo que move tudo, mas no entanto não é movido por nada. Assim como os princípios primeiros, que era o que eu estava falando antes, que é, por exemplo, a ideia de bem em Platão, ou outros princípios que a gente vai ver agora. Eu falei do princípio de não contradição na última aula, que eu não posso estar sentado e de pé neste momento. Mesmo que vocês não estivessem me vendo aqui, vocês iam falar, opa, tem algo de absurdo nessa frase. Como que ele está em pé e sentado ao mesmo tempo? Isso é a ideia de que dois contrários não podem ser ao mesmo tempo da mesma forma. Isso é o que na filosofia a gente chama de princípio de contradição ou princípio de não contradição. É a mesma coisa. Essa ideia. E ela também. Olha isso toda. É um paradoxo. Engraçado, é uma boa pergunta, porque eu vou falar sobre os paradoxos hoje, porque é exatamente isso. Seria um paradoxo se fosse verdade que eu estou sentado e não estou sentado. Aí seria um paradoxo. Mas como a gente sabe que dois contrários não podem ser ao mesmo tempo da mesma forma, então não é um paradoxo, porque na verdade eu estou sentado. Então a afirmação de que é falsa, vamos falar assim. Os paradoxos eles acontecem na filosofia exatamente enquanto paradoxos aparentes, porque a gente não tem condições de escolher. No caso dessa afirmação é fácil. Eu estou sentado, estou de pé, como vocês estão me vendo, você fala, não, está sentado. Então, falso. Mas vamos supor que que vocês não estivessem me vendo. Aí a gente poderia falar assim, bom, isso é um paradoxo aparente. Porque, assim, a gente pode partir do pressuposto de que, como eu estava falando, não. Dois contrários não podem ser. Então, essa é uma afirmação falsa. A gente pode de cara falar que ela é falsa. Mas como a gente vai ver, tem perguntas na filosofia que a gente não consegue decidir de primeira. Por isso que são paradoxos que a gente tem que carregar meio assim, até o final da nossa jornada filosófica. E aí a gente vai escolher, a gente vai passar por isso daqui a pouco. Então, cada filósofo escolheu uma arqué, ou seja, uma raiz para explicar a realidade, uma causa primeira, vamos falar assim. E o Aristóteles ele vai fazer esse estudo. Ele vai falar, ó, todos os filósofos antes de mim estavam buscando alguma causa que fosse privilegiada para explicar o mundo.
Aí Tales de Mileto escolheu a água, porque ele viu que a vida tinha profundamente a ver com a água, que parece. E aí, enfim, não vou entrar muito na filosofia de Tales, mas mostrando que cada filósofo, o primeiro eles estavam olhando para os elementos da natureza, ou para a natureza. Por isso que a gente fala da physis, né? Que a physis é natureza, né, em grego. Por isso que a física é a ciência da natureza. Então, esses primeiros filósofos, a gente fala muito como filósofos da natureza. E aí, Tales escolheu a água como arqué, né, como essa causa primeira para explicar a realidade. O Empédocles escolheu os 4 elementos. Ele falou os 4 elementos são a raiz da realidade. Pitágoras escolheu os números. Ele falou, não, tudo é número. Se você for ver, os números são a substância da realidade, que tudo tem número. E assim por diante. Outros escolheram a mente. Platão escolheu as formas, que são essa... Os cristãos falam uma coisa que eu acho legal, que é bonita, que fala... É como se fossem as ideias na mente de Deus. Então a justiça é uma ideia na mente de Deus e que nós, em nossas parcas, em nossas difíceis condições, a gente consegue se assemelhar na medida da nossa virtude. Mas a gente nunca vai ser a justiça, né? Nunca vai ser. A gente pode, no máximo, se assemelhar a esse princípio divino. Então, as formas para Platão são a arqué, a arqué de Platão. E Aristóteles vai escolher a substância. A substância é a arqué de Aristóteles. O que é a substância? A substância a explicação mais rápida assim, e didática para substância é olhar como a nossa própria linguagem funciona. Por exemplo, substantivos. Substantivo vem do conceito de Aristóteles de substância, que é a coisa que é em si mesma, assim, ela é para ela existe, por exemplo, eu, Felipe. Eu sou uma substância, assim como vocês. Assim como esse livro também, assim, as coisas que existem no mundo. E aí a gente vai falar, este livro é azul. Azul é a qualidade da substância, que é o livro. E assim por diante. Por exemplo, o Felipe tem 1,93. Essa é a altura do Felipe, é uma qualidade da substância Felipe. Então, a gente vê que a nossa própria linguagem funciona com o conceito de substância, que é aquilo que a gente atribui coisas. Né? Então, isso é uma coisa muito legal, porque aí a gente vai pensando a substância e depois os atributos de cada substância. É uma coisa muito interessante de pensar, né, Gabriela? Porque a gente a gente é aristotélico sem saber, sabe? Mais que platônico. Aristóteles, ele pensa mais parecido com nós modernos do que Platão. Platão, ele tinha uma reverência pelos filósofos antigos muito, muito grande. Aristóteles tem um respeito muito grande, mas ele se afasta mais e ele faz um jeito de pensar que é muito parecido com o jeito que a gente pensa hoje. Por exemplo, ele não vai falar da justiça em si mesma, que é uma coisa assim, que coloca a gente em parafuso, né? Você fala, nossa, como que eu dou conta de pensar um negócio desse? E o Aristóteles fala, não tem um outro mundo invisível que só a nossa razão acessa. Não funciona dessa maneira, né? Existe só um mundo, existe só um mundo. Ainda que existam coisas invisíveis, ainda que existam coisas que o nosso sentido não acessa, isso é posto em Aristóteles, por isso que existe a metafísica. Mas aí que tá a nossa, aí tem que conceber uma ciência que dê conta de pensar essas coisas que são suprassensíveis, que estão acima dos sentidos. É basicamente esse o objetivo deste livro aqui. Bom, vamos lá. Então, cada filósofo escolheu a sua arqué. Aí o Aristóteles, fazendo ali uma história da filosofia, ele olhou para os filósofos antes dele e falou, tá vendo como eles estão, na verdade, estudando as causas? Eles estão buscando causas para explicar a realidade, porque, como eu disse antes, a sabedoria, a filosofia é o conhecimento das causas. Ora, para Aristóteles,
A substância, ela é a arqué, ela é a causa primeira, certo? Então, existe a seguinte questão também muito importante, que é, ele fala, a filosofia é o estudo do ser enquanto ser. Esse enquanto, por exemplo, é o mesmo sentido que eu posso falar, eu estou aqui enquanto professor do cursinho, mas eu sou músico, eu sou um monte de outras coisas. Porque a palavra ser é uma coisa muito maluca na filosofia. Porque ela que atribui coisas, a gente estava falando da substância e do atributos. Quando que a gente fala por exemplo, o livro é azul, a gente está usando o ser. E aí, o maior desafio dos filósofos, um dos maiores, é estudar o que é o ser. O que é o ser? Como que ser ou não ser, eis a questão, exatamente. O Shakespeare, inspirado nos filósofos antigos, que é isso, porque a gente pode ou ser ou parecer, né? E aí, às vezes, a gente fica como um personagem de nós mesmos. A gente, né, essa coisa da aparência da realidade, do ser das coisas. E os filósofos e filósofas estavam buscando o ser, né, a essência. Por exemplo, Sócrates falava: conhece-te a ti mesmo, e assim conhecerás os deuses e o universo. É uma espécie de ser ou não ser, eis a questão. Né? O autoconhecimento, ele te apropria do seu ser, porque você se conhecendo, você está preparado para aí sim conhecer o mundo, né? Porque enquanto a gente não se conhece, o mundo, ele é um instrumento para a gente se conhecer. E óbvio, o autoconhecimento é uma missão interminável, né? Não sei quando que termina, mas de qualquer forma, a gente tem essa busca do ser. Então, a filosofia é o estudo do ser enquanto ser, porque as outras ciências, elas estudam partes do ser. A física estuda a parte do ser que estuda o movimento da matéria. A matemática estuda o ser dos números. E a filosofia, ou a metafísica, a ontologia, porque isso tudo eu estou falando aristotelicamente, tá, gente? Eu tô usando palavras, tô numa terminologia aristotélica. Se a gente muda de filósofo, aí já dá uma embaralhada, né? Então ontologia, que para a filosofia em geral é o estudo do ser, é a ciência do ser. Para Aristóteles, ontologia, metafísica podem ser usados como sinônimos. Ora, o que é a metafísica? É o que está acima da física. Então, Aristóteles ele concebeu uma tripartição do conhecimento, que tem a ver com a tripartição que está no material de vocês, mas é outra. Que é uma tripartição do conhecimento na medida em que o conhecimento se afasta do movimento e da matéria. Ou seja, quanto mais próximo do movimento e da matéria, mais na base, digamos assim, o conhecimento está. Então, a física é essa primeira base da pirâmide, porque física para Aristóteles não é a física da ciência moderna. Por exemplo, a medicina, ela faz parte da física dentro da filosofia aristotélica, porque a física estuda tudo que se move. Então, por exemplo, o cabelo crescendo, isso é movimento. Ou a gente crescendo, todo esse... E aí existem dois tipos de movimento, né? O movimento das coisas crescendo ou deteriorando e o movimento no espaço, digamos assim. Então, a física estuda tudo que se move. E tudo que se move, pelo menos é o que dá, é matéria. Pelo menos assim, é o que nós enxergamos tudo, a matéria. Então, a física é o tipo de ciência que está mais próxima da matéria e do movimento. Logo depois vem a matemática. A matemática, ela estuda números. Os números não se movimentam, exatamente, certo? Por exemplo, 2 mais 2 vai ser 4 para sempre. Né? Então, sempre foi e sempre será.
Então, a matemática ela já está meio próxima de alguma ideia de eternidade, né? Ou seja, de algo que não se move, de algo que não é matéria exatamente. Mas, como a gente viu, ela não está totalmente distante, né, desse estudo do. Então, a matemática é esse parte do meio da pirâmide. E a metafísica é o que está acima da matemática. Ela estuda não uma parte do ser, que é os números, ou a parte do ser, que é o movimento e a matéria. Ela estuda o ser enquanto ser. Ela estuda o ser sempre como um todo. E aí tem a frase famosíssima do Aristóteles que é: ser se diz de muitas maneiras. E ele vai separar 10 sentidos em que a gente diz ser. O sentido mais importante que a gente diz ser para Aristóteles é a substância. Então, o filósofo ele estuda as causas da substância. Então, o que causou a substância? E o que e assim o Aristóteles ele vai remontando das causas aparentes para o sentido as causas primeiras, que podem ser inclusive invisíveis, como o primeiro motor. Ou os astros, né, que tem uma coisa importante também. Os astros, na metafísica de Aristóteles, são causas intermediárias entre os deuses. Vamos lá, vamos lá? A metafísica é algo que tem a ver com o que não se movimenta nem a matéria. Perfeito. Maravilhosa. Você formulou de maneira inversa, mas é exatamente isso. A metafísica estuda objetos que não estão nem no movimento e nem na matéria. Aí alguém poderia perguntar, Gabriela, ora, mas isso existe? Existe algo que não é matéria nem movimento? Essa é uma posição dos materialistas. Inclusive, matéria é um conceito aristotélico que surge em Aristóteles. Então, mas aí tem uma frasezinha do Aristóteles que tem a ver com essa polêmica de Parmênides e Heráclito, né, que eu falei bastante na última aula, que Parmênides era aquele do que tudo é, então as coisas são fixas e permanentes. E o Heráclito, tudo muda. E o Platão junta os dois de um jeito e Aristóteles junta de outro. O Platão ele junta desvalorizando o que se movimenta para valorizar o que não se movimenta. E o Aristóteles ele tenta, já numa crítica a Platão, porque ele foi discípulo de Platão, assim como Platão foi de Sócrates, ele tenta falar, não, pô, veja bem, o Aristóteles era filho de médico, ele falava, não, existe uma ciência, existe verdade no movimento, porque as coisas estão vindo a ser, elas estão se transformando, elas estão buscando a própria essência, então a semente, ela é semente em ato, mas ela é em potência uma árvore. E ela pode vir a ser, ela virá a ser, né? Ou pode vir a ser. Ela, na verdade, a formulação correta é: ela pode vir a ser uma árvore, ela está na essência dela. Então, a frasezinha que prova que existem coisas eternas é a seguinte: se não existisse nada de eterno, também não poderia existir o devir. O que é o devir? O devir, isso quer dizer que é uma ideia. O que é a metafísica? O que é uma ideia? Só para entender. Ah, então, eu diria que a metafísica é uma ciência. Por que não uma ideia? Porque exato, complicado, né? Mas é porque a nossa ideia de ciência moderna, não, ela não é a ideia de ciência dos antigos, tá? Isso é legal a gente dar uma. A palavra ciência vem da palavra episteme, que é basicamente um conhecimento que não é fundamentado na opinião. Então você tem o caminho dos ortodoxos, né, que a gente ouve falar essa palavra para religião, né, que é o caminho da opinião correta. Mas é um caminho da opinião, não é ortodoxia, por mais que seja uma opinião correta, né, é o que quer dizer a palavra, certo? Não estou falando que os ortodoxos estão certos. Não estou falando aqui, ó, o uso da palavra ortodoxo é um tipo de conhecimento que é baseado na opinião,
mas é uma opinião correta. Por exemplo, quando alguém te fala, ó, para chegar lá na minha casa, você faz isso, 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 isso. Aí você fala, nossa, eu sei chegar lá? Não, você tem uma opinião baseada em informações que você ouviu, mas pode ser uma opinião correta que te leve ao destino. Agora, se você já foi várias vezes para esse lugar, aí você tem um conhecimento que não é baseado na opinião, ele é baseado na experiência. Então ele já tem um grau de ciência, vamos formular assim. Então ciência é um conhecimento que ele não é baseado na opinião. Isso para a gente ter uma vaga definição do que significa ciência nos antigos, tá bom? Então a metafísica era uma ciência, digamos assim, a mais elevada de todas. Eles acreditavam que a metafísica era uma espécie de ciência primeira, que era impossível fazer física sem uma metafísica. Essa ideia de que é impossível fazer física sem ter uma metafísica, isso perdurou até Kant. Que eu acho que vocês tiveram, eu não sou eu que dou filosofia moderna para vocês, mas acho que vocês devem ter passado que o Kant é contemporâneo da Revolução Francesa, está no século XVIII. Né? Então, assim, tipo, por aí o Kant vai botar limites e vai montar um outro sistema, onde e é uma coisa muito legal, tem uma metáfora política bonita, que é, nessa época, Revolução Francesa, estavam destronando os reis e rainhas. E a metafísica, ela era a rainha das ciências. Então o Kant usa essa formulação, você fala, nossa, então tá na hora. E e a metafísica vai para a guilhotina, digamos assim. E desde então, os modernos não fazem mais metafísica. É difícil, a gente dissociou. Metafísica virou uma coisa oposta à ideia de ciência. Lá atrás era muito o contrário. A metafísica era a ciência mais importante de todas. Exatamente porque se a gente conseguisse explicar as coisas que são eternas, a gente consegue. Exatamente. Metafísica ficou associada com uma coisa. É o sobrenatural, é misticismo. Você fala, não, em Aristóteles não, muito pelo contrário, é ciência rigorosa. E é a ciência mais rigorosa de todas. Então é muito louco, é muito louco e muito interessante, sabe? E aí, tanto Platão quanto Aristóteles fazem metafísicas de jeitos diferentes. Mas que, basicamente, exatamente, é irônico em certo ponto, porque também é a cara da nossa tragédia, né? Que a gente não consegue mais olhar assim para além, a gente não olha mais para as estrelas, né? Um poeta um dia disse para mim que às vezes a gente aponta ali a estrela e a pessoa olha para a ponta do nosso dedo, né? Às vezes é isso, a gente não tem um monte de coisas que nos convocam, né? Os povos originários, quando a gente está na natureza, quando a gente está inspirado na filosofia. Estão apontando a gente que existe metafísica, né, no mundo. Outra frase do Shakespeare, que existe muito mais entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. E é isso, é um pouco trágico que a gente não consiga mais fazer metafísica, sabe? Essa é uma parte porque a gente ficou materialista demais. A gente tem que ser materialista, porque a gente está aqui, ó, com o pé no chão. Mas ter o pé no chão não significa ter a cara no chão. As raízes ao solo e as folhas ao vento, né? E aí, maravilha, gente, tô adorando as participações. E é isso, então. Então, Aristóteles, falei um pouco, né, da ideia de substância e de como Aristóteles vai organizar todo o sistema dele. E ele faz isso olhando para o uso da nossa linguagem. E aí ele vai falar na tese das 4 causas. Ele vai falar em 4 espécies de causa. Uma causa eu já falei aqui, que é a causa final, que é a semente está destinada a semente de goiabeira, eu dei exemplo, a goiabeira é foda que a gente lembra da Damares, né? Como Jesus da goiabeira, mas vamos lá, a goiabeira. A semente de goiaba está destinada a ser uma goiabeira, não está destinada a ser nenhum um cavalo ou, ou qualquer outra coisa. Então a causa final é isso. Ela é a nossa essência que está destinada a se desenvolver de uma determinada maneira e não de outra. E isso, para Aristóteles, opera como causa. A gente pode até pensar na ideia de destino.
em certo sentido, assim, porque é uma causa final. A coisa ela vai necessariamente para esse lugar, não tem como ela ir para outro. O bebê de hipopótamo virar uma girafa. Porque a gente tem uma essência própria. Então, essa é uma ideia de causa, a causa final, né? Que é a finalidade. Aí tem a causa material. Opa! Perfeito, perfeito. Porque o determinismo. Maravilhosa pergunta. O que é o determinismo? Determinismo é uma determinada força baseada na necessidade, certo? Tipo, as coisas são necessárias que sejam assim. Não tem. É a ideia de necessidade. Então, por ser necessário, eu consigo determinar que será dessa maneira e não de outra. Toda ciência ela é baseada na ideia de necessidade. Porque você precisa provar que as coisas são necessárias para que elas se configurem enquanto ciência. Então, a causa final, por exemplo, né, a gente fala que é teleológica. Telos é final em grego. E lógico é logos, né, ciência. Então, o teleológico é aquela ciência sobre a causa final, sobre as finalidades, sobre em que medida podemos determinar o rumo da essência de alguma coisa. Por exemplo, em Marx, você tem um determinismo, uma ideia de um determinismo de que a revolução acontecerá necessariamente, uma hora ou outra. E isso porque o Marx ele tem muito de Aristóteles e tem a causa final, essa coisa, existe uma teleologia em Marx que depois foi muito criticada, inclusive por grandes marxistas, por exemplo, a Rosa Luxemburgo. Ela falou, não, socialismo ou barbárie. Pode rolar a revolução, mas pode ser que a sociedade ela vá para um lugar de barbárie completa e a revolução não aconteça. Então não é que uma hora o ser humano vai acordar e vai fazer, não, talvez não. Né? E aí, por isso que os determinismos são sempre perigosos. Mas a gente não faz ciência sem algum tipo de determinismo. E aí, por isso que a filosofia vem fazer essas perguntas. Por isso que a pergunta, gente, queria que vocês se sentissem muito à vontade para fazer perguntas, da maneira que for, escrita, falada, porque é isso. É isso que faz a filosofia. Diálogo e pergunta, diálogo e pergunta. Porque a gente está descobrindo junto também. E vamos lá. Então, a gente falou da causa final, falou. Não, é isso. Falou só da causa final. Aí da causa material. Essa é mais fácil. Por exemplo, a estátua de bronze, a causa material da estátua de bronze é o bronze. A causa material de nós é a química orgânica, né? O CHOMPS lá, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, as moléculas são a nossa causa material, os 4 elementos, se a gente for mais antigo. Então, a causa material é mais fácil. Isso você está perguntando da material ou da causa final? Da causa final, né? Então, nossa, isso daí é um debate assim maravilhoso, porque nossa, boa pergunta. Tô pensando aqui. Calma, deixa eu responder a primeira pergunta. Eu já. A Gabriela. Vou responder a Gabriela, eu já te respondo, Ingrid. São duas boas perguntas. A vontade. Para Aristóteles, eu acho que sim. Sabe por quê? Porque a gente precisa ter vontade de vingar, de viver a nossa vida, para que a gente atinja a nossa causa final. Ela não é algo que vem de mão beijada, assim, sabe? Ela é atravessada pela vontade. Mas esse debate da vontade na filosofia, ela vai ficar mais bem debatida em Nietzsche, na modernidade, assim. Os alemães, assim, são a coisa, a pira da vontade, porque são muito, tem uma herança romântica, né? E os românticos têm essa paixão pela... Então, tem a ver com vontade, sim, Gabriela, tem sim. Tem sim. Mas isso eu acho que não. Eu não sei se isso está debatido em Aristóteles, sabe? A vontade enquanto.
isso aparece mais presente na filosofia moderna, em Schopenhauer, em Nietzsche. Tem o livro do Schopenhauer que é O Mundo enquanto Vontade, como Vontade e Representação. Porque os alemães vão super fazer uma filosofia da vontade, assim, quase como. E vão tirar essa força dele, né? Que é meio. Até meio estereotipada da cultura deles, assim. E que até culminou na desgraça que foi o Hitler, que também, sabe, já é essa coisa da vontade num grau lunático. Porque a vontade é uma maravilha, né? Mas às vezes pode ser um perigo também. E material de um ser ou um objeto? Nossa, muito boa pergunta. Então, se esse ser ele for um ser suprassensível, então ele não tem causa material. Por exemplo, e aí você fala, nossa, dá um exemplo. Em Platão seria fácil, em Aristóteles já não é tanto. Porque a gente teria que descobrir. Ah, por exemplo, um número. 2. É um ser. O número é um ser. Ele não é, o número não é uma substância. O número é um atributo da substância. Mas o número não tem causa material. Mas, por exemplo, toda matéria. Então, basicamente, respondendo bem sinteticamente, toda matéria, todo objeto. Vamos falar que todo objeto é matéria, tá bom? Só pra gente. Se todo objeto for matéria, então aí sim, todo objeto tem causa material. Mas nem todo ser é matéria, como a gente estava vendo antes, porque existem seres que são suprassensíveis, né, que são eternos. E aí a metafísica investiga quais são eles. Por exemplo, o motor primeiro. Eu arriscaria dizer que o motor primeiro ele não é matéria, ele não é material, mas ele é causa de toda a matéria. Então a gente tem a causa super, né? Então a gente tem a causa material que eu falei agora, a causa final que eu falei antes. Você tem a causa eficiente, que eu acho que essa tem mais a ver com a vontade. Que é, por exemplo, eu peguei esse livro e coloquei aqui. Essa é uma causa eficiente, entendeu? Qual é a causa eficiente do livro ter se movido dessa maneira? Minha vontade. Eu peguei aqui para dar um exemplo para vocês. Então, a causa eficiente, a gente pode até falar, ó, o pai e a mãe são causas eficientes do filho e da filha. Então, a causa eficiente, acho que ela é bem prática de entender, né? É aquilo que. Ela é princípio de movimento. É o que movimentou, é o que foi princípio de movimento da coisa. Certo? Então, a causa eficiente ela tem a ver com princípio de movimento. E aí, pensando o movimento, bem, até dessa maneira médica, né? Da célula que vira um feto e depois um ser humano e depois um soldado, sei lá eu. Então, falta uma causa, que é a causa formal. A causa formal ela é meio autoexplicativa e ela tem a ver com a forma. Tudo que é tem um princípio formal. Ela é até um momento ali, uma herança platônica dentro de Aristóteles, né? Alguns intérpretes falam. Que, por exemplo, o Aristóteles dá um exemplo meio difícil, que é um exemplo que, se você for músico, tem 2 segundos. A oitava, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, dó. Esses dois dós são a mesma nota, só que um mais agudo do que o outro. Os gregos já conheciam a música e a matemática da música. Por que esse dó, dó, por que eles são iguais? Porque eles têm a onda deles, se você dividir por 2, ela é divisível por 2, ela é metade. Uma é metade da outra. Quando uma onda é metade da outra, elas têm o mesmo. Elas são a mesma nota. Isso na música a gente usa muito, né? A oitava, isso que a gente chama de oitava, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Quando bate a oitava nota numa escala, é a mesma nota. Então, basicamente, o princípio formal, usando a oitava, ele fala o meio, a metade. A metade é o princípio formal da oitava.
Eu vou dar um outro exemplo. Se a gente fosse falar de um cubo, um quadrado, a causa formal do cubo vão ser as regras matemáticas que fazem um cubo ser um cubo. Ele tem que ter lá superfícies quadradas, tem que ter os quatro lados, etc. Se a gente fosse falar do princípio formal de uma circunferência, ela tem que ter o centro ser equidistante, né, da periferia. E aí, não, eu falei errado agora. O centro. Ah, não, tá certo isso. O centro tem que ser equidistante da linha, né, periférica. E aí isso vai fazer o círculo. Então é a forma. A fala é meio matemática, né? A gente tende a pensar o princípio formal em geral sob a ótica da matemática. Então, essas são as quatro causas de Aristóteles. A gente está agora, acho que chegando, né, ao fim da aula. Eu queria abrir para perguntas. O que vocês acharam do Aristóteles? 50 minutos já é meio pouco, mas acho que deu para a gente dar uma passeada legal. Vamos ver, abrir para perguntas. Vocês já fizeram bastante perguntas, mas se quiserem fazer mais, fiquem à vontade. Nossa, dá uma esquentada, né? Faz tum, tum, tum. Bom, deixa eu ver então, uma coisa legal para falar de Aristóteles. Uma coisa que eu não falei hoje, que eu acho importante vocês saberem, assim, que é um fio histórico, é o Sócrates, ele foi mestre de Platão, e Platão foi mestre de Aristóteles. E o Aristóteles, ele foi o preceptor do Alexandre o Grande. Então ele ensinou, enfim, toda a Grécia, porque o Aristóteles ele não era grego, ele era da Macedônia, que nem o Alexandre. Então ele tem uma história maravilhosa, que eu vou terminar essa aula com essa história. Tinha um filósofo na Grécia Antiga que chamava Diógenes, o Cínico. E ele era, assim, meio tranqueira, um filósofo tranqueira, morava num barril, tipo Chaves. Ele morava num barril e, assim, ele era cínico. Ele era filósofo, era um dos grandes filósofos. E o Aristóteles foi mostrar. Um dia ele levou Alexandre o Grande para conhecer Diógenes o Cínico. E aí ele falou... E aí chegou o Alexandre o Grande, assim, olhou para ele e falou: mas como que um filósofo, uma mente brilhante, está morando num barril? Eu posso te dar tudo. Se você quiser, vem comigo. Eu posso te dar palácio, mulheres, comida, dinheiro. Aí o Diógenes, o cínico, olhou para a cara de Alexandre o Grande e falou: você pode me dar tudo? Ótimo, então sai da frente do sol. Falou, não quero mais nada de você, só sai da frente do sol. Falando, não precisa. Tá achando que você é grande, cara? Olha para trás, olha lá, ó. É isso, gente. Obrigado por hoje, pela participação. Espero aí, em volta, boa sorte. Eu não sei quando que eu vou dar a próxima aula para vocês, que eu tava com essas duas marcadas. Vamos ver se coincide aí. Eu tô disponível para qualquer dúvida de filosofia. Legal, Gabriela. Que honra. Fico muito feliz. Isso. Meu, filosofia é uma maravilha. Se eu for indicar um livro de filosofia, vocês estão estudando muita coisa, né? Mas quem sabe em algum momento, tentem ver o Banquete do Platão, que investiga o que é o amor. É muito engraçado, tá todo mundo bebendo e filosofando. Porque a filosofia de boteco é uma maravilha também.